Olá, bom dia. A gente começa a nossa sétima aula da função cosseno, só que nessa aula de hoje a gente vai trabalhar exercícios. Vou começar com algumas questões relativamente mais simples e conforme a gente for caminhando a gente vai aumentar o nível de dificuldade, de complexidade das questões, ok? É só vocês prestarem atenção, dediquem bastante atenção a essa aula, que se vocês fizerem isso eu tenho certeza que vocês vão aprender a matéria, tá? Vamos começar. Questão número 1. Determina os valores reais que o m pode assumir para que exista um número real x que satisfaça a igualdade cosseno de x igual a 3m menos 2. Se vocês compararem essa sétima aula da função cosseno com a sétima aula da função seno, tu vai perceber que basicamente é a mesma coisa. A técnica que eu apliquei lá atrás é a mesma técnica que eu vou aplicar aqui agora, só que lá era seno, aqui é cosseno. Então, quem entendeu seno vai ter uma oportunidade de reforçar o que já foi aprendido agora. E quem não entendeu seno vai ter a oportunidade de aprender, só que com a função cosseno. Tá? Vamos começar. Vou colocar aqui para vocês solução. Show de bola, tranquilo. Vamos começar. Gente, ele perguntou o seguinte: quem são os valores reais que o m pode assumir para que essa igualdade aqui seja verdadeira, para que seja possível sim achar uma solução para essa equação? O que a gente sabe? A gente sabe que independentemente do ângulo, sempre que a gente for calcular o cosseno de qualquer coisa, o cosseno sempre vai ficar preso no intervalo que vai de menos 1 a 1. Isso, gente, é a imagem. A gente sabe, portanto, que a imagem da função cosseno pertence obrigatoriamente ao intervalo fechado, que vai de menos 1 até 1. Ok. Só que ele te falou que o cosseno vai ser representado nesse problema por essa expressão aqui. Então, independentemente dessa expressão, o que vai acontecer? Essa expressão ela tem que ser um valor dentro do intervalo de menos 1 a 1. Então, é isso que eu vou escrever. Tá? Vou escrever até de outra forma. Sabendo que o cosseno de x ele é um valor obrigatoriamente dentro do intervalo que vai do menos 1 até o 1, isso significa naturalmente que o cosseno sendo representado por essa expressão, óbvio, 3m menos 2 tem que ser também, óbvio, né, porque a igualdade é a mesma coisa, maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Basicamente é isso. Tá? E aí vocês vão se lembrar de um macete que eu ensinei para vocês. Tá? Sempre que você tiver o cosseno de um determinado ângulo representado por uma expressãozinha do primeiro grau, porque aqui é 3m, m é elevado a 1, então é uma função do primeiro grau. Você pode perfeitamente usar um macete de isolar o m ao mesmo tempo tá trabalhando valores, jogando valores para a direita e para a esquerda. A expressão é essa aqui, 3m menos 2. Eu tenho que pegar essa expressão todinha e simplificando e reduzindo e isolando até que apenas o m fique ali dentro. Tá? Então, você vai fazer o quê? Esse 2 que está subtraindo, tu joga ao mesmo tempo para a direita e para a esquerda. Só que a operação inversa da subtração é a soma. Então, tu joga somando para um lado e joga somando para o outro. Baseado nisso, como é que vai ficar o lado esquerdo? Vai ficar menos 1 mais 2, está aqui, menos 1 mais 2, menor ou igual a quem? Apenas o 3m, porque o menos 2 sumiu, tá? Então, menor ou igual a 3m, menor ou igual a quem? Lado direito, hein? 1 mais esse 2 aqui agora. 1 mais 2. E agora você melhora um pouquinho em cada lado. Do lado esquerdo, menos 1 mais 2. Quanto que vai dar isso aqui? 1 menor ou igual a 3m, menor ou igual a, lado direito, 1 mais 2, 3.
E aí você simplifica mais um pouquinho. Gente, eu não quero saber o valor de 3m, eu só quero saber o valor de m. Só que esse m está multiplicando, ou está sendo multiplicado por 3. Como eu só quero saber o valor de m, esse 3 eu jogo para os dois lados, só que com a operação inversa, que é a divisão. Então eu vou dividir os dois lados por 3. Então fica como? Vou fazer aqui no cantinho, ó. Lado esquerdo, 1, só que dividido por 3, menor ou igual a m, é o m que ficou sozinho no meio agora, tá? E do lado direito ficou aquele 3, só que dividido por 3. E agora você simplifica as frações, óbvio, se der para simplificar. Gente, 1 sobre 3 é uma fração bem simples. Essa fração já está na sua forma irredutível. Na forma de fração não tem como simplificar mais do que isso. Então, tu deixa apenas indicado, 1 sobre 3. Menor ou igual a m, menor ou igual a... Esse 3 aqui pode perfeitamente simplificar com o de baixo. 3 dividido por 3, 1. Prontinho, gente. Olha só, o m já está completamente isolado. É essa a resposta, tá? Então, o que a gente pode concluir baseado nesse desenvolvimento, nesse raciocínio? Ele te falou que o cosseno de x foi representado por essa expressão aqui. Ok. Significa o quê? Só faz sentido você representar o cosseno de x por 3m menos 2 se o m estiver dentro desse intervalo aqui. Você adotando valores para m dentro do intervalo, que vai do 1/3 até o 1, podendo ser o 1, porque aqui é menor ou igual, podendo ser 1/3, porque aqui é maior ou igual. Tá? Então, quaisquer valores dentro desse intervalo de 1/3 até 1, podendo ser, obviamente, esses dois valores, você vai sim conseguir achar a solução para aquele cosseno. Ou ainda, de outra forma, quaisquer valores que você considerar dentro desse intervalo aqui, quando você pegar esse valor e substituir nesse mzinho aqui dentro, o resultado que você encontrar para essa expressão obrigatoriamente vai ser um resultado dentro do intervalo fechado de menos 1 a 1. Tá? Então, basicamente é isso. Se você pegar valores de m fora desse intervalo aqui, quando você pegar esse valor de m e substituir na expressão, os resultados que você for encontrando também vão estar fora desse intervalo aqui. Só que isso não pode acontecer, porque o cosseno tem que estar dentro desse intervalo. Se o cosseno ficar fora desse intervalo, é porque você fez a conta errada. Tá? Então, basicamente é isso. Ok? Sugestão: tentem fazer essa questão, estudem e tentem fazer sem olhar até conseguir acertar. Ok? Mas basicamente é essa a resolução, é essa a interpretação. Questão número 2. Tá aí, ó. Deixa eu só mudar a cor do pincel aqui. Vou escrever aqui para vocês solução e a gente começa o desenvolvimento. Respira, dê uma pausa, tome uma água, tá? E vamos começar a fazer a brincadeira. Determina os valores reais que o m pode assumir, ou os valores reais de m, para os quais a equação cosseno de x igual a m ao quadrado mais 2m menos 3 tem a solução. Vou repetir a mesma ideia que eu falei alguns minutos atrás. Se você comparar essa questão da aula 7 de função cosseno com a questão número 2 da aula 7 de função seno, tu vai ver que é a mesma coisa, só que lá era seno, aqui é cosseno. Então eu estou repetindo o procedimento para que vocês tenham esse padrão de raciocínio. E aí, com esse padrão, vocês, a partir dele, vocês podem desenvolver outros padrões, caso vocês tenham interesse de aprofundar na matéria, tá? Mas você já tem a ferramenta base para começar a resolver todo e qualquer problema dessa natureza. Outra coisa, a questão número 2, ela é um grau de dificuldade acima da questão número 1. Então, a questão número 1,
a mesma ideia da número 2, só que a 2 você tem que desenvolver alguns passos a mais, um pouco mais sofisticados para desenvolver essa questão. Só que a ideia é a mesma, tá? Vocês vão perceber isso agora. Quais são os valores reais de m para que seja possível encontrar uma solução para essa equação aqui? Olha só como é que o início é igual da questão anterior. Só é possível calcular o cosseno de um determinado ângulo se o resultado para esse cosseno, ou seja, se esse resultado aqui for um valor compreendido entre, obviamente, menos 1 e 1. Por quê? Porque todos os cossenos que você encontrar têm que ser valores dentro desse intervalo. Você pode perfeitamente escrever o seguinte, olha, se a imagem equivale ao intervalo fechado, que vai de menos 1 a 1, isso implica necessariamente que a imagem, sendo representada por essa expressãozinha aqui, tem que atender, óbvio, à mesma condição, tá? Ou seja, a expressão m ao quadrado mais 2m menos 3, sendo as imagens do cosseno, tá? Sendo o cosseno propriamente dito, né? Se a gente quiser olhar dessa forma, tem que ser ao mesmo tempo menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Pronto, montou a questão. De novo, vocês têm que enxergar agora as duas desigualdades, as duas inequações. A primeira inequação é essa que eu estou destacando aqui de verde para vocês. Ó, todinha essa expressãozinha aqui, ó, essa inequação, essa desigualdade que eu posso perfeitamente chamar de 1. E eu poderia chamar também essa outra aqui que eu vou destacar de azul para vocês. Ó, m ao quadrado mais 2m menos 3 menor ou igual a 1. Então, vocês têm essas duas desigualdades, essas duas inequações. O que significa isso? Significa o seguinte, a expressão do problema, que é o cosseno, ou seja, m ao quadrado mais 2m menos 3, essa expressão ela tem que atender às duas condições simultaneamente. Essa expressão envolvendo m, ela tem que ser ao mesmo tempo maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Então, quais são os valores de m que atendem a essas duas condições simultaneamente? Então, vocês vão encontrar uma solução para a equação, para o probleminha verde, encontrar uma outra solução para o probleminha azul e vai ver quais são as soluções comuns a esses dois problemas, o verde e o azul. Ou seja, você tem que encontrar soluções que são interseção, soluções comuns a esses dois pedaços que eu destaquei. Aí essas soluções comuns são soluções de todo o nosso problema. Então, gente, não tem escapatória. Faz um, depois faz o 2, depois vê o que eles têm em comum, identificou o que eles têm em comum, é a solução do problema. Vamos começar? Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui a cor verde para a gente ficar bem didático aqui, ó. Probleminha 2 ali destacado de verde, tá? Então vamos lá, ó. Menos 1 vai ser menor ou igual a m ao quadrado mais 2m menos 3, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1 que está subtraindo e vou jogar ele para o lado direito com a operação inversa, que é a soma. Então, se eu vou tirar esse menos 1 do lado esquerdo, então não vai me sobrar absolutamente nada aqui. Então, vai ficar assim, ó, 0 menor ou igual a, repito toda aquela expressão da direita, m ao quadrado mais 2m menos 3, jogando esse 1 que está subtraindo para o lado direito, somando, mais 1. E aí você chega à seguinte conclusão, ó, que m ao quadrado mais 2m, vou representar aqui, ó, m ao quadrado mais 2m menos 3 mais 1, menos 2. Essa expressãozinha toda vai ser maior ou igual a 0. Tá aqui, ó, maior ou igual a 0.
Gente, é fundamental que vocês prestem atenção, por favor. Não tem como simplificar mais essa expressão aqui, tá? Isso aqui é uma expressãozinha do segundo grau. É uma inequação, porque é uma desigualdade, é uma inequação do segundo grau. O que a gente tem que fazer? Quando a gente chega nessa parte mais simples da inequação, quando você simplifica da forma mais simples possível, tá? Você transforma isso numa igualdade. Você transforma numa equação do segundo grau para tirar as raízes dessa equação. Então, isso a gente vai ter que fazer agora, tá? Vou escrever aqui, então. M ao quadrado mais 2m menos 2, transformando em equação, numa igualdade, igual a zero. Ok. Como a gente agora caiu numa equação do segundo grau, a gente vai buscar encontrar as raízes dessa equação, tá? E a gente vai encontrar as raízes através da fórmula de Bhaskara. Vocês poderiam encontrar as raízes dessa equação com a técnica que vocês quiserem, tá? Vou usar aqui a técnica da fórmula de Bhaskara porque é, obviamente, mais fácil para a gente calcular. Olha, aqui você tem 1m ao quadrado, aqui você tem mais 2m e aqui você tem menos 2. Então, o que a gente vai fazer? Identificar os coeficientes numéricos dessa equação de segundo grau. Então, a gente sabe, olhando para essa equação, que o A vale 1, ok. A gente sabe que o nosso B vale 2, ok. A gente sabe que o coeficiente numérico C vale menos 2. Show de bola. Isso tudo a gente sabe, tá? Só um detalhezinho. O nosso A, sendo igual a 1, significa que a concavidade é voltada para cima. Isso significa o quê? Quando você for construir a parábola, o gráfico dessa equação de segundo grau, sempre que o A, o coeficiente A, for positivo, a concavidade, a boca dessa curva da parábola é voltada para cima. É fundamental a gente saber isso, tá? Então, baseado nisso, você vai agora para as partes da fórmula de Bhaskara. Na fórmula de Bhaskara, não vou precisar do delta? Sim, o delta não é b ao quadrado menos 4ac? Sim, então você substitui. B ao quadrado, o B vale 2, então é 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, a gente sabe que o A vale 1, está aqui, vezes o valor de C, que vale menos 2, então vezes menos 2. Simplificando essa continha, 2 ao quadrado vai dar 4, menos 4 vezes menos 2 vai dar mais 8. E 4 mais 8 vai ser 12. Só que na fórmula de Bhaskara você não precisa de calcular raiz quadrada de delta? Sim, então a raiz quadrada de delta, na verdade, vai ser raiz quadrada de quem? Raiz quadrada do 12. E a gente sabe que raiz quadrada de 12 é raiz quadrada de 4 vezes 3. E raiz quadrada do 4 é 2. Não tem como tirar raiz de 3, deixa apenas indicada ali, ó, raiz de 3. Então você já tem um delta e já tem a raiz de delta. Show de bola, tranquilo, bem fácil da gente fazer. Agora você vai para onde? Você vai agora para a fórmula de Bhaskara, efetivamente falando. Então a fórmula de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, tudo isso dividido por 2 vezes o valor de A. Isso se o problema fosse na variável x, né? Só que não é x, no nosso problema é m, ó. M ao quadrado mais 2m menos 2. Então é só trocar o x por m. Aí fica tudo certinho, bonitinho, tá? Então tá aqui, ó. M é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos o valor de b. O B está aqui, ó. O B vale 2, então é menos 2
mais ou menos a raiz quadrada do delta. A raiz quadrada do delta a gente já calculou, que é 2 raiz de 3. Então, 2 raiz de 3 dividido por 2 vezes o valor de A. Então, 2 vezes o valor de A, que vale quanto? Ó? O A vale 1. Show de bola, tranquilo. Até eu que sou mais bobo faço, né? Olha, menos 2 mais 2 raiz de 3. Na parte de baixo fica apenas 2. Gente, concorda que eu posso dividir toda essa expressão por 2? Posso dividir aqui por 2, que vai dar menos 1. Posso dividir aqui por 2, que vai dar 1. E posso dividir aqui também por 2, que vai dar 1. Então, o que me sobra? Menos 1, olha só, menos 1, mais ou menos 2 raiz de 3 dividido por 2, apenas 1 raiz de 3, ou raiz de 3, na parte de baixo me sobra apenas 1. Tá? Então, você tem aqui as duas raízes, né? As duas raízes dessa equaçãozinha do segundo grau. Tá? Você tem que o primeiro m, vou chamar de m1, é você trabalhar com a soma, menos 1 mais raiz de 3, e a outra raiz, que eu vou chamar de m2, é você trabalhar com a diferença, menos 1 menos raiz de 3. Show de bola! Agora é o seguinte, só relembrar, tá? Eu vou ter que construir um esboço gráfico desse probleminha de verde aí, que é o probleminha 1, tá? Eu até coloquei aqui, gente, ó, 2, ó, na verdade não é 2, é 1, tá? Que é o verdinho que eu estou resolvendo. Deixa eu até apagar para vocês aqui, ó. Aqui não é 2, óbvio que não, estou começando a resolver a primeira, né, que é o 1. Tá? É uma distraçãozinha boba ali, mas não altera em nada não, tá? O 1 é o verde, ó, é esse 1zinho aqui, ó, verdinho, tá? Pronto, vamos começar a nossa brincadeira. Gente, esboço gráfico, hein? O que eu faço? Eu faço exatamente o seguinte, ó. Eu vou representar o eixo aqui, que é o eixo dos valores de x, só que não é x, óbvio que são os valores de m. E agora eu vou marcar as duas raízes. Esse aqui é um número essencialmente negativo, tá bom? Esse aqui, ó, é um número que vai ser o quê? Positivo. Esse aqui é negativo porque é um número negativo menos outro, então só pode ser negativo. Então tá aqui, ó, menos 1 menos raiz de 3. Então, como esse aqui é menos 1 mais raiz de 3, óbvio que ele vai estar à direita, né? Saindo do menos 1 mais raiz de 3 é você andar para a direita. Sair do menos 1 e fazer menos raiz de 3 é andar para a esquerda. Então, menos 1 mais raiz de 3 vai estar para a direita. Então, vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Show de bola. Menos 1 mais raiz de 3. Ok. A gente já sabe que o nosso A é positivo. Então, a parábola, a boca dela é voltada para cima. Então, seria algo mais ou menos assim, ó. Olha só que interessante. Se a gente fosse fazer o gráfico dessa funçãozinha do segundo grau, seria algo mais ou menos assim, tá? Aqui é a raiz, aqui é outra raiz. E nesse nosso probleminha verde, ó, ele falou que pode ser igual a zero. Então, ele está falando que pode sim considerar, ó, a raiz para que essa equação seja de fato igual a zero. Então, você pode sim ser a raiz, bolinha fechada aqui, bolinha fechada aqui, tá? Então, a gente tem nosso esboço gráfico sendo construído a partir daí. Outra informação. Ele quer que os valores sejam essencialmente, ó, positivos, maiores do que zero. Gente, quando você tem o eixo M, valores que estão para cima do M são valores positivos, valores que estão para baixo são valores negativos. Se você pega valores aqui assim, ó, à esquerda desse pontinho, quando você for projetar uma linha vertical, essa linha vertical vai encontrar o gráfico para cima ou para baixo? Vai encontrar o gráfico para cima. Isso significa que as imagens estão para cima do M, ou seja, são imagens positivas. A mesma coisa aqui, ó.
Se você pega valores à direita desse pontinho e você traça uma linha vertical, essa linha vertical vai encontrar o gráfico para cima do eixo do M. Para cima do eixo do M são valores, obviamente, positivos, tá? Naturalmente, se você pegar valores aqui, ó, dentro desse intervalo, dentro desses dois pontinhos, e você traçar a reta vertical, essa vertical vai encontrar o gráfico, obviamente, na parte de baixo. Na parte de baixo são valores negativos. Só que ele falou que ele quer valores maiores ou iguais a zero. Maiores ou iguais a zero são valores positivos. Então a resposta ou a solução desse probleminha verde são esse intervalo aqui e esse intervalo aqui, ó, tá? Então são esses dois intervalos, fechado no menos 1 mais raiz de 3 para a direita, e aqui, ó, intervalo fechado no menos 1 menos raiz de 3 para a esquerda. Quaisquer valores você tem ali a solução, pelo menos da parte 1, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um raciocínio muito parecido, só que para a parte 2, que é o azul, tá? Mas a parte 1 você já resolveu. Então agora sim é o 2. Eu tinha colocado o verdinho 2, não, é o azul que é o 2, tá? Raciocínio muito semelhante. Deem uma pausa, respirem, tomem uma água. Se quiserem entender o passo a passo de tudo que foi feito nesse pedaço verde, é super interessante, tá? Então eu aconselho que vocês dêem uma pausa agora e tentem entender o que foi feito nessa parte 1. Bem, espero que vocês tenham feito isso. Então agora é só dar continuidade para entender o 2, que é muito semelhante a 1, ok? Vamos lá. Azul, hein? M ao quadrado mais 2m menos 3 menor ou igual a 1. Vou escrever aqui, ó. M ao quadrado mais 2m menos 3 menor ou igual a 1. Show de bola. E agora a gente vai começar a desenvolver isso aqui. Esse 1, ele é o 1 positivo, é mais 1. Eu vou jogar esse 1 positivo para a esquerda através da sua operação inversa, que é a subtração. Então vou repetir essa expressãozinha toda, olha. M ao quadrado mais 2m menos 3, jogando para a esquerda, hein? Menos 1, vai ser agora menor ou igual a 0. Não me sobrou nada do lado direito, ó. O que tinha era o 1, eu tirei, então não sobrou nada, tá? E aí você simplifica um pouquinho mais essa expressão. Quanto que é menos 3 menos 1? Vai dar menos 4. Então vai ficar m ao quadrado mais 2m menos 4 menor ou igual a 0. Gente, não tem como simplificar mais essa inequação aqui, ó, essa desigualdade. Então o que eu vou fazer? Eu vou guardar essa inequação, porque eu vou tirar uma série de informações dela a partir de agora. Mas a primeira coisa é o seguinte: quando você chega nessa forma mais simples de inequação, a primeira coisa que vocês têm que fazer é encontrar as raízes dessa inequação, dessa desigualdade. E como é que você encontra as raízes dela? Transformando em equação, porque as raízes você encontra numa igualdade e não numa desigualdade. Então, eu vou transformar isso tudo aqui numa equação igualando a 0. Então fica assim, olha, m ao quadrado mais 2m menos 4 igual a 0. Pronto, igual a 0. Quando eu fiz essa igualdade, eu acabei de criar uma equação. Nesse caso aqui é uma equação do segundo grau. Sendo uma equação do segundo grau, eu vou buscar encontrar as suas raízes. E uma das técnicas que a gente pode perfeitamente usar para encontrar as raízes é através da velha conhecida fórmula de Bhaskara, tá? Então a gente vai fazer isso a partir de agora. A primeira coisa é identificar os coeficientes numéricos dessa equação.
Aqui você tem 1m ao quadrado, aqui você tem mais 2m's e aqui você tem menos 4. Então eu posso perfeitamente destacar para vocês aqui agora. O nosso A vale 1, ok. O nosso B vale quanto? 2, ok. E o nosso C vale quanto? Menos 4. Prontinho. Tá aqui, ó. A gente tem aí todos os coeficientes numéricos. Destacando para vocês que o nosso A aqui é 1. O A sendo 1 positivo, significa que a boca da parábola, a concavidade da parábola vai ser voltada para cima, muito semelhante a esse gráfico verde que a gente construiu agora há pouco. Então a gente tem que guardar essa informação porque ela vai ser muito importante para a gente. E aí você vai precisar de trabalhar a fórmula de Bhaskara. Dentro da fórmula de Bhaskara você também trabalha o delta. Então a gente calcula o delta já de imediato. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C, tá? B ao quadrado, quanto que é o B? 2. Então, 2 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que vale 1, ok? Vezes o valor de C, que vale menos 4, hein? Então, coloca entre menos 4 aqui dentro do parênteses. E a gente faz as continhas, né? 2 ao quadrado, 4. Tomem cuidado. Menos 4 vezes menos 4 vai dar mais 16. E a gente sabe perfeitamente que 4 mais 16 é 20. Então, se lá na fórmula de Bhaskara eu vou precisar de calcular a raiz quadrada de delta, então a gente já manda ver aqui de imediato, já facilita a nossa vida, tá? Raiz quadrada de delta vai ser exatamente a raiz quadrada desse 20. Só que raiz quadrada de 20, eu poderia perfeitamente escrever raiz quadrada de quem? De 4 vezes 5. Raiz quadrada do 4, eu sei quanto que vale. Vale 2. E a raiz quadrada de 5? Não sei quanto que dá, porque é um número irracional. Então, deixa apenas indicado dentro da raiz. Bem, tá aqui, ó. A gente entendeu perfeitamente quanto que dá a raiz delta e assim por diante. Então, o que a gente faz? Aplica a fórmula de Bhaskara efetivamente falando. Tá? Pode observar que eu estou buscando repetir o padrão do de cima para que fique exatamente fácil de vocês entenderem. Gente, a variável, a equação de segundo grau, ela está, no caso, na incógnita m. Tá? Incógnita é o m, que é um valor a ser descoberto. Ele não está variando. É uma incógnita, algo a ser descoberto. Então, m vai ser igual, fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos a raiz quadrada do nosso delta, tudo isso dividido por 2a, ok? Agora a gente sai substituindo. Menos o valor de b. Cadê o b? Ó, o b vale 2, então menos 2, mais ou menos a raiz quadrada do nosso delta, que a gente já calculou aqui, ó, 2 raiz de 5, e tudo isso dividido por quanto? 2 vezes o valor de A. No caso, 2 vezes quanto? Cadê o A? Aqui o A. O A vale 1, então 2 vezes 1. E aí na parte de cima eu não vou fazer nada por enquanto não. Menos 2, mais ou menos, né? 2 raiz de 5. Na parte de baixo, você pode perfeitamente simplificar ele um pouquinho. Ó. 2 vezes 1, 2. E aí, vocês podem também observar que tanto esse pedacinho aqui, menos 2, quanto esse outro pedacinho aqui, 2 raiz de 5, como esse aqui, o 2, todos eles são divisíveis por 2. Então, pode simplificar. Ó. Divide aqui por 2, divide aqui por 2 e também divide aqui por 2. Facilita a sua vida, tá? Quanto que é menos 2 dividido por 2? Menos 1, ok? Mais ou menos. Quanto que é 2 raiz de 5 também dividido por 2? Apenas 1 raiz de 5. E na parte de baixo, 2 dividido por 2, 1. Tem necessidade de colocar aqui embaixo 1? Não. Então deixa sem, tá? Então, a gente acabou de descobrir
as duas raízes para esse probleminha azul aí, para essa inequação do segundo grau, né? Destaque para vocês aí de azul. Então, a primeira raiz, M1, vai ser exatamente quem? Vou trabalhar, por exemplo, a soma. Menos 1 mais raiz de 5. E a outra raiz é a diferença. Então, vai ficar o quê? Tá aqui, ó, menos 1 menos raiz de 5. Prontinho. E aí a gente faz a mesma ideia da questão anterior, tá? Vou representar aqui para vocês o eixo dos valores de M. Eixo dos valores de M, ok, basicamente é esse eixinho aqui, tá? Vou demarcar as duas raízes, ó. Saindo do menos 1, eu ando para a esquerda, porque eu estou subtraindo raiz de 5. Saindo do menos 1, eu ando para a direita, porque eu estou adicionando raiz de 5. Então, esse aqui está na direita, esse aqui está na esquerda. Então, seria basicamente aqui assim, ó. Aqui, ó, menos 1 menos raiz de 5, show de bola. E o próximo seria quem? Menos 1 mais raiz de 5. Tranquilo, gente, fácil demais, tá? Agora, eu quero que vocês observem o seguinte. Nesse probleminha aqui de azul, ó, que eu estou destacando aqui para vocês, vocês podem perfeitamente observar que o problema falou em menor ou igual. Então, ele está considerando sim igual a zero. Ele está considerando sim as raízes para que seja igual a zero. Então, se ele falou igual a zero, você pode sim considerar a bolinha fechada. Isso significa que você está incluindo isso aqui como parte da possível resposta, ok? Outra informação, aqui você tem valores que são menores, ó, menores ou iguais a zero. Gente, são valores menores ou iguais a zero, é porque são valores negativos. Guarda essa informação, tá? Menores ou iguais a zero são valores negativos, hein? Negativos. Vamos lá. A gente sabe que a concavidade é voltada para cima, porque o A é positivo. Então, o gráfico seria basicamente aqui assim, ó. Basicamente, tá? Um esboço apenas. Então, de forma bem rascunhada, seria isso, tá? À esquerda desse pontinho aqui, você sabe que você tem valores que são positivos, porque só encontra o gráfico para cima. São valores positivos. A mesma coisa acontece com valores à direita desse pontinho, porque só encontra o gráfico para cima. Para cima é acima do zero, obviamente, tá? Então, são todos valores positivos. E, naturalmente, nesse intervalo aqui entre esses dois pontinhos, você só encontra o gráfico projetando para baixo. Para baixo significa abaixo de zero, ou seja, valores naturalmente negativos. Então, você já sabe onde que são os valores negativos. São os valores localizados dentro desses dois pontinhos, tá? E repito, quando ele falou aqui, ó, valores menores ou iguais a zero, ele está te falando de valores negativos. Isso significa que é essa parte aqui que nos interessa na solução azul, ó. São todos os valores dentro desses dois pontinhos ali. Então, você acabou de encontrar a solução 2 do seu problema. Então, gente, olha que bacana. Tu já tem a solução 1, tu já tem a solução 2. O que está te faltando fazer? E encontrar quais são os pedacinhos que são comuns a 1 e a 2 simultaneamente, óbvio, tá? Então, é isso que a gente vai fazer a partir de agora, encontrar soluções comuns. Será que tem pedaço desse destaque de azul que também é comum, que também é uma interseção, que também pertence a algum pedacinho do verde? Se sim, é parte da solução geral do problema, tá? Então, é esse o nosso objetivo. Para organizar o nosso raciocínio, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um esqueminha. Eu vou criar aqui uma reta, porque a gente encontrou ao todo 4 raízes, não foi?
2 para a verde e 2 para o azulzinho, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou posicionar os meus 4 valores, ó. São 4 raízes, então eu vou marcar aqui assim aproximadamente, ó. 1, 2, 3, 4. E eu vou colocar aqui, gente, tem que tomar cuidado, tá? Olha só, todos eles saem do menos 1, ó. Menos 1 aqui, menos 1 aqui, menos 1 e aqui menos 1, ok? Aqui, ó, é menos 1 andando para a direita mais raiz de 3. E aqui, ó, saindo do menos 1 andando para a direita mais raiz de 5. Então, esse mais raiz de 5 é o mais à direita que você tem, porque é o maior, né? Você está fazendo menos 1 mais raiz de 5, enquanto que isso aqui é menos 1 mais raiz de 3. Então, você está andando mais para a direita com esse aqui do que esse aqui, tá? Então, o mais à direita possível é o menos 1 mais raiz de 5. É esse pontinho, ó. Menos 1 mais raiz de 5. Ok, show de bola. Então, naturalmente, esse aqui é o anterior a ele, né? Menos 1 mais raiz de 3. E, em contrapartida, você está saindo agora nos negativos, ó. Menos 1 menos raiz de 3 e depois menos 1 menos raiz de 5. Qual que você está andando mais para a esquerda? Quando você tira a raiz de 5 ou quando você tira a raiz de 3? Tirar a raiz de 5 é tirar mais do que a raiz de 3. Então, esse aqui é o mais à esquerda possível. Menos 1 menos raiz de 5. Então, é esse aqui, ó. Menos 1 menos raiz de 5. Óbvio que o próximo seria o menos 1 menos raiz de 3, né? É esse pontinho aqui, ó. Menos 1 menos raiz de 3. Isso aqui é tão somente para a gente posicionar corretamente os nossos valores de M. Somente com isso, tá? Somente esse objetivo. Agora eu vou representar a solução 1, que é o verdinho, tá? Vou escrever aqui assim, ó. Vou até colocar a cor correta ali para ficar exatamente igual. Tá aqui assim, ó. Solução 1, de verdinho, tá? Então vou fazer aqui a retinha para ele, que é o eixo M, que é o eixo dos possíveis valores de M. Vou fazer a sua correta representação, ó. Menos 1 menos raiz de 3 e menos 1 mais raiz de 3, ó. Menos 1 menos raiz de 3 fechado e menos 1 mais raiz de 3, ok. E aí ele pegou os valores, ó, à esquerda, estão percebendo? Aqui, ó, valores à esquerda desse pontinho e valores à direita desse pontinho. Então, à direita são esses valores aqui assim, ok, vou colocar até bem destacado para que vocês não confundam. E o outro são os valores à esquerda do outro pontinho. Show de bola, bem tranquilo da gente fazer. Eu vou fazer a mesma ideia, só que com azul agora, tá? No caso, solução 2. Vou de novo representar aqui, ó, o eixo M, são os possíveis valores de M que a gente pode trabalhar. Então, os valores de M estão aqui. Vamos lá. Menos 1 menos raiz de 5. Onde que está o menos 1 menos raiz de 5? É esse pontinho aqui, ó. Menos 1 menos raiz de 5. E o outro é menos 1 mais raiz de 5. Então, é isso aqui de cima, ó. Menos 1 mais raiz de 5 seria mais ou menos aqui assim. Pronto. E você pegou todos esses valores dentro desses dois pontinhos. Então, é toda essa galera aqui, ó. Toda essa galerinha aqui faz parte da solução 2. Estão percebendo por que é importante a organização? E principalmente paciência. Talvez se você tiver paciência, a organização vem naturalmente. Mas se você não tiver paciência, dificilmente vai vir a organização, né? Uma coisa leva naturalmente a outra. Então, vou fazer um pontilhadinho aqui, ó, só para a gente ter uma referência um pouquinho melhor. Tá aqui. Aqui você também tem um pontilhadinho, só para a gente fazer algumas demarcações, tá? Aqui, ó, mais um pontilhadinho aqui, só para a gente fazer um alinhamento, né, para ficar certinho, para a gente ver até onde que vai, ó. Show de bola. Ô, gente, o que a gente falou agora há pouco? Que a solução do problema é a solução que intercepta ou é a solução comum aos dois ao mesmo tempo. Então, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que pegar a solução 1
interseção a solução 2. Basicamente é isso, tá? Então tem que fazer a solução comum aos dois ao mesmo tempo. Então vou fazer aqui, ó, uma reta, que aqui a gente já vai formalizar a resposta final, tá? Então aqui você tem os principais pontos. Deixa eu marcar aqui, ó. Ó, aqui você tem um pontinho, tá? Aqui você também tem outro pontinho. Aqui você tem mais um pontinho. Aqui você também tem mais... Ah, professor, eu quero pontinho também, estou precisando de passar de ano. Não, é outro pontinho que eu estou falando, tá? Não é esse não. Vamos lá, ó. Aqui você tem exatamente quem? Valor menos 1 menos raiz de 5. Agora, menos 1 menos raiz de 3. Ok. O próximo é menos 1 mais raiz de 3. E por fim, menos 1 mais raiz de 5. Ok, gente, olha que bacana que vai acontecer agora, hein? Lembre-se, a solução do problema é exatamente o que? É exatamente a interseção. É o que tem no intervalo verde comum ao intervalo azul. Vamos começar a pegar, hein? Ó, esse pedacinho aqui, ele é comum a essa parte de baixo? Não. Esse pedacinho está em destaque aqui em cima, mas não está destacado aqui no de baixo. Então, esse pedaço aqui não faz parte do nosso problema, da nossa solução. Esse pedacinho aqui de cima está em destaque. Esse pedacinho também está em destaque? Tá. Opa, então a gente já tem uma solução final do nosso problema aqui, ó, um pedaço dela pelo menos. Então esse intervalo já é parte da nossa solução. Aqui, ó, não está destacado. Esse aqui tá, mas deveria estar destacado nos dois. Então esse pedaço aqui não faz parte da nossa solução. Esse pedaço aqui está em destaque de verde e esse aqui também está em destaque de azul. Opa, é comum aos dois, ó. Então é solução final do problema também. Esse pedacinho aqui está em destaque de verde e esse aqui não está destacado. Então esse pedaço não faz parte do nosso problema. Então, baseado nisso tudo, o que a gente pode concluir? Vou separar aqui para vocês o quadro. A gente pode concluir que a solução final do nosso problema, tá? Que nada mais é do que a solução 1 interceptando em comum interseção com a solução 2, significa exatamente o que? Significa isso tudo aqui, ó. Esse pedaço aqui é solução, tá? Isso aqui é solução. E esse pedaço aqui também é solução. Então você tem duas soluções do problema, uma ou outra. Qualquer valor de m que você considerar dentro desse intervalo aqui ou dentro desse intervalo aqui, está valendo. Então a gente poderia formalizar a resposta para vocês o seguinte, ó. A solução do problema é um conjunto de valores m, ok? Valores m, todos eles reais, ou seja, m são todos os números reais que você puder imaginar, e ao mesmo tempo eles têm que atender a essas duas condições, dentro desse intervalo aqui e dentro desse intervalo aqui. Então a gente só vai fazer o que? Ó, menos 1 menos raiz de 5 menor ou igual a m, menor ou igual a menos 1 menos raiz de 3. Tá? De outra forma, os valores de m tem que ser dentro desse intervalo até aqui. Ó. Então vou escrever assim, ó, menos 1 menos raiz de 5. Esses valores de m, ao mesmo tempo, eles têm que ser maiores ou iguais a menos 1 menos raiz de 5 e menores ou iguais a menos 1 menos raiz de 3. Isso, gente, é apenas essa primeira solução aqui, ó. É o primeiro conjunto de valores para m, tá? É esse intervalo ou
Agora eu vou colocar esse outro intervalinho aqui, ó, tá? Como é que a gente poderia escrever? A gente poderia escrever o seguinte, ó, os valores de m ao mesmo tempo tem que ser maiores ou iguais a quem? A menos 1 mais raiz de 3, aqui ó, menos 1 mais raiz de 3, e ao mesmo tempo menores ou iguais a quem? A menos 1 mais raiz de 5. Menos 1 mais raiz de 5. Prontinho. Basicamente é isso. Tá? É bem mais sofisticado. Tá? Mas é um conjunto de valores que atendem simultaneamente a um e a outro. Tá? Então é isso que vocês têm que tomar muito cuidado a partir de agora. Qual é a ideia? Dei uma pausa, tentem entender com calma, com tranquilidade, tudo que foi desenvolvido até aqui e paciência, tá? É muito importante que vocês entendam esse raciocínio, tá? Para finalizar, questão número 3. Vamos lá. Escreva a expressão que representa os valores reais de x, tal que o cosseno de x seja raiz de 2 sobre 2. Gente, é muito bacana essa questãozinha também, tá? Vou escrever aqui para vocês a solução e a gente começa a desenvolver. Olha só, vocês conhecem o cosseno de um determinado ângulo que dá como resposta isso daqui. Qual é o ângulo que vocês conhecem que tem como resposta raiz de 2 sobre 2 para cosseno? Vamos lá. É o cosseno de 30 graus? Quanto que é o cosseno de 30 graus? O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Quanto que é o cosseno de 60 graus? O cosseno de 60 graus é meio. E quanto que é o cosseno de 45 graus? 45 graus, o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Ah, professor, então acabou? Não, sabe por quê? Porque não é apenas esse ângulo 45 graus que tem isso como cosseno. Se eu desse milhares de voltas na circunferência, eu não poderia parar no mesmo ponto da circunferência que também tem cosseno raiz de 2 sobre 2? Poderia. Eu não poderia dar 5 voltas no sentido negativo e parar no mesmo ponto do 45 graus? Então, ele quer o quê? Que você escreva a expressão geral que representa todos os valores reais de x que tem como resposta cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Então, baseado nessa brincadeira, o que a gente faz? A gente cria uma circunferência trigonomérica simples, de forma rascunhada, e a gente vai começar a interpretar um pouquinho melhor o nosso problema. Tá? Aqui é o eixo vertical, é o eixo que está sem sono é o eixo dos senos, só que o nosso foco é no cosseno. É o eixo que está deitado, com sono, eixo dos cossenos. Aqui é o 0 grau. Repetindo, tá? A gente sabe que quando x é igual a 45 graus, a gente sabe perfeitamente que o cosseno de x vale raiz de 2 sobre 2. Ok. Vamos marcar 45 graus então? Vamos lá. Ó. Aqui você tem 0 grau ou 0 radianos. Aqui você tem 90 graus. Vou colocar em graus para ficar mais fácil de vocês entenderem. 180 graus. Aqui 270 graus, fechando uma volta completa, 360 graus. 45 graus é a metade do intervalo que vai de 0 a 90. Metade está mais ou menos aqui assim, ó. Então, eu poderia perfeitamente marcar esse ângulozinho de 45 graus e demarcar essa abertura. Gente, preste atenção, por favor. Quando você deixa esse pontinho de 45 graus cair no eixo dos cossenos, obviamente, porque o foco aqui é cosseno, tá? Olha, tá trabalhando com o cosseno de x, então é eixo dos cossenos. Quando você deixa esse pontinho de 45 graus cair no eixo dos cossenos, ele vai cair exatamente aonde? Hein? Ele vai cair exatamente aqui, ó, formando com ele um ângulo reto, um ângulo de 90 graus.
A distância desse pontinho até o centro da circunferência é a medida algébrica para o cosseno de 45 graus. Se você criasse no transferidor, com o transferidor, né, o ângulo de 45 graus na circunferência trigonométrica e medisse com uma régua, essa régua mesmo, padrão que vocês têm, a distância que vai desse pontinho aqui até o zero, vocês perceberiam que a distância é de 1. Aliás, de 1 não, desculpa, raiz de 2 sobre 2. Tá? O raio da circunferência, ó, daqui até aqui, é 1. Então, se vocês construírem, por exemplo, uma circunferência de raio 1, tá? 1 metro, por exemplo, uma circunferência grande, tá? E calculasse a distância desse pontinho aqui até o zero, perceberia claramente que essa distância aqui é de raiz de 2 sobre 2. Olha que interessante, tá? Então, esse é o ponto. Mas acontece que não é apenas esse pontinho aqui que você projeta no eixo dos cossenos e dá raiz de 2 sobre 2, não. Sabe por que não é apenas esse? Porque você também tem esse pontinho lá de baixo. Olha que interessante, ó. Se você deixa esse pontinho de 45 graus cair até o simétrico dele, correspondente a ele no quarto quadrante, você chega aqui, ó. Esse pontinho também tem o cosseno raiz de 2 sobre 2. Perceberam que a gente tem que tomar muito cuidado para não achar que às vezes a resposta é mais simples do que a gente pode supor? Às vezes a gente tem a sensação de que a gente sabe tudo e não sabe nada. E na verdade a vida é assim, tá? A gente tem que tomar muito cuidado para não ser pego nas nossas próprias convicções. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não acreditar que a gente já sabe tudo, que a gente já tem a resposta pronta. E às vezes podem surgir surpresas nas nossas vidas que colocam a gente realmente de queixo caído. Então tome cuidado um pouco para a gente não acreditar que a nossa resposta é a solução definitiva para os problemas, para as reflexões da vida. Tá? Então tome cuidado com isso aí um pouquinho. Então, gente, vamos lá. Se daqui para cima é mais 45, óbvio que daqui para baixo é menos 45. Então, se daqui para cá você tem que andar 45 graus no sentido positivo, óbvio que daqui para cá você anda menos 45 graus. 45 graus no sentido negativo. Então, 360 menos 45 vai dar quanto? 315 graus. Então, baseado nisso, todos os pontos da circunferência trigonométrica, ou todos os ângulos na circunferência trigonométrica que caírem ou nesse pontinho aqui ou nesse pontinho aqui, você tem o cosseno igual a raiz de 2 sobre 2. Então você pode criar uma primeira expressão geral, que representa os valores reais de x, que tem como cosseno raiz de 2 sobre 2. Vou fazer o primeiro para esse pontinho aqui, ó, tá? Então vamos lá, saindo do 45 graus, ok. Se você der uma volta completa, saindo do 45 graus, volta completa, em qualquer sentido, e parar, obviamente, de novo nele, o cosseno vai continuar sendo raiz de 2 sobre 2. Mais uma volta completa, parei aqui de novo, raiz de 2 sobre 2 por cosseno. Mais uma volta completa, parei aqui, independentemente do sentido. Tu pode andar tanto no sentido positivo, mas também pode andar no sentido negativo, desde que você ande voltas completas. Então você sempre vai ter o cosseno igual a raiz de 2 sobre 2. Então, saindo do 45 graus, andando intervalos completos, K, intervalos inteiros de 360 graus, você tem que os cossenos desses ângulos são sempre raiz de 2 sobre 2. Óbvio que você está considerando o K um número inteiro, porque tem que ser voltas inteiras saindo dos 45 graus. Essa é uma possibilidade, tá? Ou você pode sair também dos 315 graus. Saindo dos 315 graus e andando quantidades K inteiras
voltas completas de 360 graus, sempre considerando, repito, um número inteiro. Você também tem que o cosseno dessa galera toda aqui e o cosseno dessa galera toda aqui sempre vai dar raiz de 2 sobre 2. Isso é a resposta, caso eu queira colocar a resposta em graus, porque o problema poderia ter te pedido para você colocar a resposta em radianos. Vou até colocar com uma corzinha um pouquinho diferente aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. O que é 45 graus, gente? 45 graus não é 180 dividido por 4? Quanto que é 180 dividido por 4? Não dá 45 graus? Dá. Então é 180, que no caso é π, dividido por 4. Então, saindo do π sobre 4 e andando intervalos inteiros completos de uma volta, obviamente, uma volta são 2π radianos, você sempre vai parar naquele pontinho aqui, ó, dos 45 graus. E sempre que você parar nesse pontinho, o cosseno sempre vai ser o quê? Raiz de 2 sobre 2, tá? Isso para o de cima, porque eu também poderia fazer uma análise equivalente para o de baixo, tá? E aí, tome cuidado, por favor. Tome cuidado aqui, por gentileza. 315 graus, de várias formas diferentes, tu pode chegar no seu correspondente em radiano. Regra de 3, aplicar aqueles outros macetes todos que eu ensinei para vocês, ou então faz o seguinte: você não estava no 360 graus e tirou 45? Sim, vou escrever até com uma outra cor aqui para destacar para vocês, ó. Você estava nos 360 graus e subtraiu os 45. Fazendo isso, você chegou nos 315 graus, certo? Mas o que são 360 graus? São 2π radianos menos. E o que são 45 graus? 45 graus são π sobre 4 radianos. Então, você pode perfeitamente fazer o que? Tirar o MMC entre 1 e 4. Entre 1 e 4, o MMC vai ser quanto? 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1, 4 vezes 2, 8. 8π. 4 dividido por 4, 1 vezes π, π. Aí eu pergunto, quanto que é 8π menos 1π? 7π sobre 4. Então, você tem que 315 graus equivale em radianos a 7π sobre 4. Então, você poderia também dar a resposta em radianos, tá? Então, ou, tá aqui em cima, ó, ou 7π sobre 4, 7π sobre 4, saindo do 7π sobre 4, que é esse nosso 315 graus aqui, andando voltas, intervalos completos inteiros K de 2π radianos, obviamente. E aí você tem a solução do problema. Repito, se a resposta fosse em graus, você teria essa resposta aqui e essa resposta aqui. As duas obrigatoriamente tem que ser solução do problema. Se fosse em radianos, as duas respostas obrigatórias seriam esse daqui e esse aqui, tá? Só um detalhe, aqui você tem 1π sobre 4, aqui você tem 7π sobre 4. São 7 intervalos de π sobre 4, ou seja, 7 vezes 45 graus. 7 vezes 45 graus, tá? Vamos lá para a circunferência olhar. Saiu daqui, ó, daqui até aqui, um intervalo. Daqui até aqui, 2 intervalos. Daqui até aqui, 3 intervalos. Até aqui, 4 intervalos. Até aqui, 5 intervalos. Até aqui, 6 intervalos. Até aqui, 7 intervalos. Tá bom, gente? Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. É sempre um prazer para mim, podem ter certeza. É sempre um prazer enorme para mim contribuir um pouquinho
com o conhecimento, com a formação em matemática de vocês. E então, sempre que vocês precisarem, podem contar comigo, porque eu podendo ajudar, tenho certeza que eu vou ajudar com todo o carinho do mundo, tá bom? Beijo no coração de vocês, bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Até lá!